o tema para esse ano da igreja, permanecendo em Cristo, e nós vamos continuar hoje falando sobre a graça que permanece. E amados, não tem outra forma de entendermos essa permanência se não for através da graça, porque nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. Então, se não for o Senhor, se não for o seu Espírito, se for a sua graça maravilhosa sobre nós não iríamos conseguir. E eu gostaria de ler em João capítulo 15, versículo 16. Você que está em casa também, pega uma caneta, comece a anotar aquilo que vamos estar meditando, falando aqui. Com certeza o Senhor vai nos abençoar de grande maneira nessa manhã e nesses dias também. Diz a palavra assim, versículo 16 de João capítulo 15: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. A graça no permanecer. Meus irmãos, vamos estar meditando sobre esse texto, 3 manifestações da graça que nos faz permanecer no Senhor. E no primeiro momento nós vamos entender que essa graça, ela se manifesta no fato de sermos escolhidos pelo Senhor. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Ele que lá no ventre da nossa mãe, lá na madre, Ele foi lá e nos chamou pelo nome, Ele nos escolheu. Nós simplesmente tomamos a decisão de convidá-lo, de aceitá-lo, mas é Ele que nos escolheu, foi o Espírito dEle que coloca no nosso espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vem sobre nós e aquece o nosso coração. E eu me lembro do dia que eu aceitei Jesus. Eu estava num acampamento, no retiro de jovens, e eu estava numa época que eu fui para aquele retiro com outras intenções, de brincar, de conhecer pessoas, e quando o pastor estava trazendo a palavra, aquele missionário estava trazendo a palavra, ele falando, ministrando, e ele então falou uma frase assim: se o teu coração está pegando fogo, se o teu coração está quente, é porque Deus, o Espírito Santo quer falar com você. E meu coração estava querendo sair pela boca, meu coração estava pegando fogo, e eu entendi então naquele momento que Jesus estava dando para mim uma oportunidade, me chamando pelo nome, falando: aceita o meu plano, aceita a minha salvação. E eu então fui à frente entregando a minha vida para Jesus. Naquele momento eu decidi então entregar a minha vida, decidi ouvir a palavra e abrir o coração. Mas o Senhor tinha me escolhido. Eu tenho certeza, eu olho para trás e vejo fatos importantes na minha infância, aonde eu tinha certeza que Deus estava me escolhendo, Deus tinha um plano na minha vida, e eu falo assim: só pode ser Deus olhando para mim, só a graça dEle pontuando para mim, me livrando, me abençoando, me preparando para que hoje eu pudesse estar aqui falando da palavra do Senhor. Amados, Deus é maravilhoso, Ele te escolheu, Ele te chamou pelo teu nome, você simplesmente abriu a porta do teu coração, o teu entendimento, nesse momento exato. Talvez hoje é o momento em que você vai abrir o teu coração, talvez é o momento que Deus vai abrir a cortina para que Ele possa revelar completamente quem Ele é para a sua vida. Isso é maravilhoso, é a graça do Senhor. Nós não fizemos nada, foi Ele que nos escolheu, somos dEle, somos filhos amados do Senhor, somos filhas amadas do Senhor, Ele nos escolheu. Você é um escolhido do Senhor, você é uma escolhida do Senhor. Você pode glorificar a Deus? Aleluias, louvado seja esse Deus maravilhoso. Nós não somos órfãos, nós não estamos à deriva, nós não estamos à mercê, e temos um Deus que olhou para nós. Aleluias, aleluias. Isso faz toda a diferença. Talvez não tenha diferença quando o fato que eu olho para que uma pessoa escolhida, tudo bem, mas olha então uma pessoa rejeitada. Como é a vida de uma pessoa rejeitada? Ele é problemático, ele tem problema de personalidade, de temperamento, problema de aceitação, autoestima, inteligência. Tudo que uma pessoa que se sente rejeitada ele vai fazer é complicado, é difícil.
Então, como é a pessoa que se sente escolhido? Ele se sente amado, ele se sente valorizado, ele se sente importante. Deus olha para nós e fala assim: olha, eu tenho um plano maravilhoso para você. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5 fala assim: olha, antes que te formaste no ventre materno, eu te conheci. Antes que saíste da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Que coisa maravilhosa, meus amados, nesse momento que nós entendemos que somos escolhidos, então, aquilo me faz permanecer, aquilo me faz ficar firme, aquilo me faz dizer que eu tenho um propósito, que eu tenho um chamado do Senhor, e Deus fala na palavra: eu te constituí. Deus te constituiu, meu irmão, minha irmã, Ele te escolheu, te constituiu mãe da sua família, te constituiu pai da sua casa, Deus te constituiu um advogado, Deus te constituiu uma profissão, você é professor, professora, porque Deus te constituiu como professora, aleluias. Então, quando nós sabemos desse sentimento, sabemos que Deus nos escolheu, então tudo muda em nós, então nós vamos trabalhar com alegria, nós vamos fazer com alegria, porque Deus nos constituiu que somos. E não tem outra coisa, nós somos porque Deus nos fez, Deus nos deu essa graça, é a graça que nos faz permanecer, é a graça que nos faz caminhar, é a graça que nos faz levantar todos os dias e entender que apesar de tantas lutas, de tantas enfermidades, apesar de às vezes temos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, Ele nos constituiu filho, Ele nos constituiu filha amada, nós não somos criatura, nós somos filhos, amada do Senhor. E aí, nesse momento, que Jeremias tinha uma missão tremenda pela frente, se ele não afirmasse a sua identidade de quem ele era, talvez ele não iria conseguir, porque a missão de Jeremias era muito difícil. A missão que Deus tem para nós, às vezes é uma missão difícil, às vezes a cruz que nós temos que levar, ela é pesada, a dificuldade que nós vamos enfrentar pela frente são muitas, então nós precisamos uma e outra vez afirmar quem somos. Quando você acordar de manhã, for olhar no espelho e falar assim: eu sou um escolhido do Senhor, eu sou uma escolhida do Senhor. Isso não é pensamento positivo, isso não é afirmação positiva, é uma identidade, é o Espírito do Senhor testificando com o nosso espírito que somos filhos do Senhor, que somos filhas amadas do Senhor, amém, amados? Isso nos faz levantar a cabeça, isso nos faz ser mais aguerridos, isso nos faz enfrentar os problemas de frente, com autoridade. Não somos bastardos, não somos servos, já somos amigos do Senhor, temos intimidade com Ele. O Senhor nos chamou hoje à sua mesa, não somos estranhos, nós não falamos uma língua que o Senhor não fala. O nosso idioma é o idioma do Senhor, o idioma do Senhor é o nosso idioma, nós entendemos o que Ele fala. Esse é a primeira manifestação da graça. Então, quando todo esse ano nós estaremos falando sobre a graça de permanecer em Cristo, nós temos que entender que é a graça do Senhor, do fato de sermos escolhidos, sermos filhas do Senhor. A segunda manifestação da graça na minha e na sua vida é o fato de recebermos uma missão, a graça de sermos designados. E o Senhor fala: eu vos escolhi e vos designei. Nós recebemos uma missão, nós recebemos uma designação, um propósito de vida, uma missão. E Deus fala para Jeremias: eu te constituí profeta às nações. Eu te deixei uma missão de fazer discípulos, ide por todo o mundo e fazer discípulos. E nós somos especialistas em pegar a nossa identidade e guardá-la e dar uma desculpa para a nossa missão.
E aí nós falamos que nós não temos condição, que nós não sabemos falar, nós temos dificuldades, temos as nossas lutas, temos que criar os nossos filhos, temos o nosso trabalho, temos as mais diversas dificuldades. E aí Jeremias olha para Jesus, para Deus e fala assim: Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. E Deus olha para ele e fala assim: não diga sou uma criança, não diga que você não tem tempo, não diga que você está faltando recurso, não diga que você tem algumas dificuldades, porque tudo que você precisa, o Senhor fala assim: eu já te dei, você já foi batizado com o Espírito Santo, o Espírito do Senhor habita no seu coração. Ali a manifestação do Espírito sobre Jeremias era de quando em quando ele profetizava, quando ele tinha de Deus aquelas visões, quando o Espírito o tomava para falar aquelas lideranças, aqueles reis, aqueles reinos, o Espírito tomava ele, mas agora não, o Espírito do Senhor habita em cada um de nós. Nós temos toda a autoridade para pisar as dificuldades, para sobrepor as limitações. O Senhor nos deu uma missão. Quais são as suas lutas? Estava conversando semana passada com o Gilson e com a Carla, o Gilson falando assim: olha, eu tenho cuidado do meu papai tem 80 e tantos anos, eu dou banho nele, agora é a hora de dar banho no pai, é hora de dar banho na mãe, porque a mamãe e o papai deu banho em você, Gilson, quando você era criança, agora é hora de cuidá-los, e cada um de nós temos as nossas lutas, a nossa agenda, trabalho, em família, e filhos, mas não se esqueça, a sua identidade te leva a uma missão. E Deus quer que você represente aonde você estiver, lá no seu trabalho, lá na classe onde você está dando aula, lá no seu consultório, lá no seu gabinete, lá no seu trabalho, no seu comércio, lá no seu patrão, aonde você está, você tem uma missão. E aí Deus fala assim para Jeremias: eu te dou uma missão, Jeremias, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, para edificares e para plantares. Qual é a tua missão, meu irmão? Aquilo que Deus te constituiu, aquilo que Deus te designou. Então não diga, eu não tenho tempo, eu não sei falar, ou eu tenho tantos compromissos, tenho tantas obrigações que não tenho tempo. Não diga, porque se você for procurar, você vai encontrar inúmeras razões para não fazer a obra do Senhor, você vai encontrar inúmeras razões que justificam o não comprometimento com a obra do Senhor. Eu já estou em idade avançada, não posso, ou eu sou muito novo, ou eu tenho um casamento, ou eu tenho filhos pequenos, ou eu tenho isso, tenho aquilo. Você vai encontrar muitas e outras tantas dificuldades. Jesus fala um provérbio que está lá em Lucas capítulo 9, versículo 63, diz assim: aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que olha para a direita, aquele que olha para a esquerda, aquele que olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então coloque a mão no arado. Coloque a mão no arado e siga o teu ministério, siga na sua missão, siga no seu ritmo, vá nas suas forças, porque Deus está contigo. Ele é a tua força, Ele é o teu alimento, Ele é o teu pão, Ele é o teu sustento. O Espírito do Senhor sobre a sua vida é suficiente para você fazer a obra dEle. Talvez aquelas pessoas que têm mais idade falam assim: eu já estou de idade avançada. Sabe o quê? Tem toda uma juventude atrás, seus netos, seus bisnetos, toda uma geração que precisa de ouvir, de saber uma referência e ser abençoado pela sua vida. O seu ministério de oração, agora você está aposentado, você está aposentada, você pode dedicar à oração, você pode dedicar ao aconselhamento, ao evangelismo, ao discipulado. Hoje nós estamos tendo tantas e tantas facilidades, tantas condições. Hoje nós estamos aqui com a internet, falando a você, meu irmão, minha irmã que está em casa.
Hoje tudo é muito mais fácil, e nós às vezes estamos só reclamando, eu não gosto de conexão, eu não gosto de internet, eu não gosto de fazer isso, é frio. Amados, lembra, antigamente era tudo no rádio. Quando nós éramos missionários na Bolívia, às vezes nós íamos para La Paz fazer uma obra, e de lá nós éramos designados às aldeias daquele lugar, e era interessante que dali falava assim: olha, o pastor Leno, o missionário Leno vai estar em tal aldeia na sexta-feira, no sábado ele vai estar em tal lugar, no domingo ele vai estar pregando em tal lugar. Eu falava, isso não vai funcionar. E quando chegava ali, meus irmãos, era tanta gente que tinha para batizar, era tanto casamento que tinha para confirmar, que a gente até brincava aqui, na Bolívia tem que marcar para morrer, porque o pastor vem aqui de ano em ano. E tudo funcionava através do rádio. Hoje nós temos a internet, falamos aqui, essa mensagem vai ficar gravada no YouTube, você pode assistir amanhã, depois, pode enviar, daqui um ano você pode ouvir de novo. É uma facilidade, é uma bênção, essa época que nós vivemos. Década de 70, 70, o pastor Davi Gomes tinha aquela escola bíblica no ar, onde ele pregava o evangelho, onde ele ensinava e discipulava, e fazia todo o estudo através de cartas, ia pelo correio, mandava a uma pessoa aqui do Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, de Rondônia, do Nordeste, do Norte, e levava essa carta, voltava 3, 4, 5 meses, para a pessoa fechar aquele ciclo de ir e voltar. Hoje tanta facilidade nós temos. Você pode entrar no site da igreja e pegar aquelas mensagens e mandar e enviar para um amigo, para um familiar, para um filho, para uma pessoa de perto, uma pessoa de longe. Você pode fazer um processo de discipulado só enviando aquilo que já está pronto, aquilo que já está feito, e fazendo assim a sua missão. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, não olha para essa pandemia, não olha para a situação, não olha para ninguém, olha para aquilo que Deus fala na sua palavra. Eu te constituí. Eu sou uma dona de casa, Deus te constituiu uma dona de casa, aleluias. A hora que você estiver fazendo o almoço, glorifica o Senhor. A hora que estiver cuidando das suas coisas, das suas plantinhas, glorifica a Deus. A hora que você estiver cuidando dos seus filhos, glorifica a Deus. Deus te constituiu homem, Deus te constituiu chefe da tua casa, Deus te constituiu o que você é, meu irmão. Deus tem uma obra para nós, essa obra é urgente, nós não podemos parar. A igreja não teve parada esse ano. A igreja não fechou, a pandemia não fechou as portas da igreja. Às vezes nós temos um sentimento que é lançado pelo maligno, que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro, eu não tenho condição. É mentira. Não diga sou uma criança, não digas que não sei falar. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Deus falou para Jeremias. E quem foi Jeremias? Foi um profeta das nações, internacional, o homem talvez mais conhecido daquela região. Proferiu palavras do Senhor, desde Judá, Jerusalém, Israel, e aí ele foi para Damasco, foi para Babilônia, foi para o Egito. Proferiu palavra do Senhor em toda aquela região, todo aquele mundo. Ele falava assim: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. A graça que nos faz entendermos que somos escolhidos, a graça que nos faz entender que recebemos uma missão, e a graça do fato de sermos frutíferos. A palavra fala: eu vos escolhi e eu vos designei para que vaiais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sermos frutíferos não é somente dar frutos, porque até o ímpio dá fruto, mas é que esse fruto chega a permanecer, esse fruto chega
a passar de uma geração a outra, é um legado. Nós escutamos aqui e lá que Jeremias não deu fruto no seu ministério. Como não deu fruto? Se nenhuma palavra de Jeremias foi em vão, se tudo aquilo que Jeremias falou, Deus cumpriu. Ele foi muito frutífero naquela missão que ele teve, de anunciar, de repreender, de profetizar. Quando ele olha para Israel, fala assim: olha, nós iremos para a Babilônia e lá nós ficaremos 70 anos. Edifica em casa, plantam vinha, colhe, dê os seus filhos a casamento, as suas filhas. E as pessoas falavam: mentira, mentira, ele está nos enganando, é falso profeta. E Deus vem com o seu espírito e levanta a Babilônia para invadir a Jerusalém, levar o povo cativo. E ele levanta e fala contra Egito, fala assim: olha, não vão para o Egito, porque lá no Egito vocês vão morrer à espada. E o povo falando assim: não vamos para o Egito, porque lá há pão, há alimento, há comida, há abundância, há paz. Nenhuma palavra que Deus disse a Jeremias, Deus não cumpriu, ele cumpriu todas elas. Então Jeremias foi frutífero, e o fruto da sua mensagem permanece até hoje. E o vosso fruto permaneça. Ele quer que o seu fruto permaneça, meu irmão. Ele quer que o teu fruto passe para os teus filhos, para os teus filhos dos teus filhos, teus netos. Ele quer que essa bênção chegue a toda a sua descendência, a toda a sua geração. Você fala: ah, pastor, mas o que eu faço é tão pouco. Eu estava eu e minha esposa, conversando com um casal de líderes, e eles falando: pastor, o que nós fazemos é tão pouco, nós temos tanto compromisso com isso, com aquilo, com a família, com o trabalho, a nossa agenda é tão complicada, é tão cheia de coisa, e é tão pouco que nós fazemos. Sabe, amados, esse sentimento às vezes, ele é bom porque nós precisamos entender que é isso mesmo, e que tudo que nós fazemos ainda é pouco diante daquilo que Deus fez por nós. Mas não importa se você está fazendo isso aqui, mas se você faz com dedicação, com esmero, com devoção, com temor e tremor, com sujeição ao Senhor, com sujeição à palavra do Senhor. Sabe o que? Deus é que vai multiplicar, é Deus que vai abençoar o seu trabalho, é Ele que vai prosperar, é Ele que vai soprar sobre a sua vida, é Ele, a obra é do Senhor, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não importa se você fala assim: Senhor, eu sou inútil mesmo, somos todos nós. Mas aí nós vamos ouvir do Senhor: você foste fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Aquele que coloca a mão no arado, meu irmão, minha irmã, não pode olhar para trás. Não olha para trás, não olha. Eduarda Duda está aí? Chama ela lá. Vem aqui com você e ela, por favor. Vem aqui na plataforma. Amados, nós somos inúteis. O que nós fazemos, podemos ficar trabalhando 24 horas, o que não é possível, mas ainda nós vamos considerar tão pequeno aquilo que nós fazemos. Nós vamos ouvir do Senhor sempre vamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Vamos completar? No pouco foste fiel. Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. A graça que nos faz permanecer, meu irmão, é a graça que nos faz lutar. Permaneça na sua igreja, permaneça no seu ministério, permaneça na sua obra, permaneça naquilo que Deus te deu. Duda, Eduardo, vem aqui.
Quando eu estava cantando, e vi a Duda cantando aqui, louvando, e eu vi a barriguinha dela, ela está gordinha, aplaude o Senhor só pela barriguinha da Duda. Pode ajoelhar, Duda. Eduardo, eu vi a barriguinha dela, e eu vi o Espírito Santo falar assim, ora por ela. Ora pelo ventre que está sobre ela. Deus falou para Jeremias, antes que você estava no ventre da sua madre, antes que a Duda e o Eduardo dessem o nome de Teodoro, Deus está dizendo, eu te conheci. Ainda na sua madre Teodoro, eu te chamei. Oh Senhor. Oh Pai, o Senhor é maravilhoso. O Senhor chega a ser assombroso de tão belo e tão grande que és. Venha o teu Espírito sobre a Duda, sobre Eduardo. Venha sobre o fruto desse ventre. E assim como o Senhor o chamou Jeremias, o designou, chama o Teodoro e designa, Senhor, a essa missão que o Senhor tem preparado para ele. E abençoa toda a sua geração. Que a geração do Teodoro possa ser uma geração comprometida com o Senhor, quebrantada, voltada à tua palavra. Oh Senhor, que possamos nos alegrar na esperança de que o Senhor, ó Pai, em cada tempo, em cada época, tem uma obra especial, e nós queremos caminhar em independência e sujeição. Ó Deus, o nosso coração é perverso, o nosso espírito, ó Pai, ele é fraco, e nós precisamos ouvir uma e outra vez que somos os teus filhos. É a graça, é a graça, é a graça, a graça do Senhor. É a graça, Senhor, que nós não fizemos nada por merecer o Senhor. Abençoa a Duda, abençoa o Eduardo, Senhor, abençoa essa família, abençoa a geração deles, Senhor, e a outra que vem. Ó Deus, a geração do Teodoro é a geração dos nossos netos. Já consagramos os nossos netos, consagramos os nossos bisnetos. Porque a obra que nós lemos sobre a vida de Jeremias hoje, o Senhor a falou há muitos anos. E por causa da tua palavra, Jeremias foi levado à prisão, ele foi açoitado, foi jogado no poço, foi deportado, foi exilado. Pai, mas o Senhor sempre estava com ele. Sei com Teodoro, Senhor, sei com ele, sei com seus dias sobre a face da terra, sei, ó Pai, com a sua esposa, sei com seus amigos, sei com a missão que o Senhor vai dar com ele, sei com a obra poderosa, Senhor, porque o Senhor já está chegando, nós já sentimos, ó Pai, a sua volta. Bendito seja o teu nome. E nós que estamos aqui, nós que somos os tios de Teodoro, os avós de Teodoro, aquelas pessoas mais experientes, nós queremos andar com integridade, para dar ao Teodoro testemunho, para falar que somos comprometidos e que pegamos a mão do arado e que não vamos olhar para trás. Nós queremos morrer segurando esse arado, Senhor. Nós pedimos a tua graça. Querer ser achado com os fiéis,
aqueles que vieram atrás de nós, que deram as suas vidas, que morreram segurando o arado, como o pastor Jonathan de Oliveira, como tantos outros, como o pastor Juan Goitia, lá na Bolívia, tantos outros. Pai, se depender de nós, nós estamos vacilados, mas é a tua graça que nos faz entender que morreremos segurando o arado. É o Senhor que nos sustenta, um e outro dia, no dia da morte, no dia da adversidade, no dia das lutas, no dia da fome, mas também, como o Senhor falou para Jeremias, plantem vinhas, colhe, dê os seus filhos em casamento, as suas filhas em casamento, celebrem, porque ainda que estamos exilados, a promessa do Senhor está conosco, e devemos nos alegrar. Ainda na Babilônia, o crente tem alegria. Ainda na Babilônia, o crente planta e colhe. O crente edifica casas. Ainda no exílio, tem festa, porque o Espírito do Senhor levou e o Espírito do Senhor os trouxe. Amém? Aplauda o Senhor, queridos. Aplauda o Senhor. Deus abençoe Duda. Deus abençoe Eduardo. Deus abençoe Teodoro. A graça que nos faz permanecer, meus irmãos, é a graça que nos leva a todos os dias e cada dia agradecer aquilo que vem na nossa mesa, o pão que nós comemos. É a graça que nos faz tomar banho de manhã, ir ao trabalho e trabalhar duro, sol a sol. É a graça que nos faz voltar para casa, estar com a nossa família. Esse tempo é permanecer em Cristo, permanecer com a família, permanecer com os filhos, permanecer com a igreja, permanecer com aquilo que Deus nos deu, com a nossa missão. Amém? Vamos orar? Fique em pé comigo. Fique em pé. Queria que a produção jogasse a propaganda do Summit aí para nós. Hoje é o último dia do Summit, do lote. O primeiro lote é mais barato. Então hoje é o último dia. Você tem oportunidade para entrar na nossa página da igreja, umb.org.br, e fazer tua inscrição e receber palestras maravilhosas. O Summit é uma grande oportunidade para a gente se atualizar em termos de liderança. Eu fui visitar com a Raquel, uma senhora da igreja, da terceira idade, e uma coisa que ela falou para nós e que ela me abençoou muito, e ela falou assim: eu não posso ir na igreja, eu estou com muita saudade da igreja. Então eu tenho ouvido pela internet, tenho participado através da internet, mas eu estou aqui em casa fazendo aquilo que eu tenho que fazer, cozinhando, arrumando a casa. E ela falou assim: e eu tenho prazer em molhar as minhas plantas. Nós temos que buscar alguns prazeres que nos faz felizes. Isso é a graça de Deus, sabia? Aquela irmã é abençoada, é uma irmã fiel, e ela encontrou prazer em molhar as plantas dela. Nós temos que buscar sentido da nossa vida, e só vamos encontrar esse sentido quando a gente encontrar a graça, entendemos a graça que nos faz permanecer, a graça que nos revela quem nós somos, filhos amados e filhas amadas. Diga assim: eu sou amado do Senhor. Diga. É isso aí. Diga mais uma vez. Agora diga bem alto assim: eu sou amado do Senhor. Amém. Amanhã, a hora que você for lá no espelho, não fica olhando os seus cabelos brancos, não fica olhando as suas rugas, não fica reclamando. Fala assim: eu sou amado do Senhor, eu sou escolhido do Senhor.
eu sou uma filha escolhida do Senhor. Amém?